A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós vamos meditar no capítulo 24 e nos versículos 7 e também 8, onde a Bíblia Sagrada nos diz: E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 24 de Êxodo, Deus chama Moisés e os anciãos de Israel para subirem ao monte. E os anciãos vão até um certo limite estabelecido por Deus, mas Moisés chega um pouco mais adiante. E o que me chama a atenção e a razão da nossa reflexão de hoje é exatamente esses dois versículos que estão aqui, aonde fizemos leitura neste momento. Pois aqui a Bíblia vai nos mostrar nos capítulos anteriores de Êxodo que o Senhor está entregando ao povo, através de Moisés, leis morais, leis civis para o bom relacionamento de Deus, das pessoas uns com os outros e também com o Senhor. E agora, nesse capítulo 24, nós vemos que após Deus estabelecer esses princípios e entregá-los a Moisés, Moisés os lê diante do povo e o povo então declara que iriam fazer conforme Moisés tinha falado, conforme o Senhor tinha falado através de Moisés, eles iriam obedecer. E então chama-nos a atenção que naquele momento estava sendo oferecido um sacrifício e então Deus orienta a Moisés que daquele sacrifício pegue sangue e então o Senhor estabelece com eles aliança. O Senhor estabelece com eles uma aliança em cima das palavras que eles disseram que iriam obedecer o Senhor. Observem que eles acabam de declarar: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então a Bíblia diz: tomou Moisés aquele sangue do sacrifício que nos versículos anteriores é informado que eles estavam fazendo, e o Senhor, ele pega aquele sangue e diz: olha, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus havia dado uma série de orientações ao povo e Deus estava, através daquele sangue que estava sendo ali selado, aquela aliança, Deus estava dizendo assim: olha, aqui está a minha vontade, aqui está o que eu quero que vocês façam e aqui está a confirmação da aliança que eu faço com estas palavras. Ou seja, se verdadeiramente vocês a obedecerem, vocês têm
o meu compromisso de agir convosco conforme tudo quanto está escrito. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Imagine só, meus queridos, para nós compreendermos a profundidade dessa expressão, é como se um pai estabelecesse uma série de regras e princípios para a convivência em família com os filhos que ainda não conhecem muito bem como deve ser a regra de viver dentro de uma casa. Então o pai estabelece e ele coloca uma recompensa dizendo assim: olha, se tudo o que acontecer nesta casa for conforme esses princípios que eu estabeleço, então vai haver paz, vai haver harmonia neste lar e, além de tudo, vai haver uma bela recompensa. Aí então, aquela criança, aquela que vive naquele lar, todas as vezes que ela pensa em fazer alguma coisa que desagrada o seu pai, ela olha para aqueles princípios que estão ali estabelecidos, ela pensa na recompensa que ela pode perder e então ela obedece, ela faz conforme está ali sendo estabelecido pelo chefe daquela família. Assim era o que o Senhor estava dizendo: ei, se vocês fazerem conforme a minha palavra, conforme tudo o que eu estabeleci para vocês, conforme vocês estão afirmando que vão fazer, bênçãos virão sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E me chama a atenção que as alianças que Deus faz conosco, todas elas são confirmadas por meio do sangue. Sem sangue, o Senhor não estabelece a sua aliança. Veja quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor disse que iria ferir os primogênitos do Egito, mas ao povo de Israel ele orientou que eles sacrificassem um cordeiro e daquele cordeiro que eles deveriam comê-lo em família. Se a família fosse pequena, deveria chamar o vizinho, e do sangue daquele cordeiro que era oferecido em sacrifício, do qual eles deveriam participar em família, eles deveriam pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta. E aquele sangue que estava sobre os umbrais da porta iria ser um sinal de que o povo estava crendo nas palavras que o Senhor havia dito, tanto de que os primogênitos do Egito iriam morrer, quanto que os primogênitos dos filhos de Israel iriam estar livres daquela dolorosa pena que estava sendo colocada sobre a vida dos egípcios. Então, Deus derrama o sangue. Quando o homem peca, lá no jardim do Éden, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós percebemos que o homem, ele pega e arranca folha de árvores, uma figueira, e ele coloca sobre si uma folha para tampar as suas vergonhas após ele perceber que ele havia pecado. E a Bíblia diz que quando o homem ele é encontrado pelo Senhor, quando Deus encontra-se com o homem, a Bíblia diz que Deus ele faz para o homem roupas de peles de animais. Isso significa que um sangue foi derramado para que a vergonha do homem fosse coberta. Então nós vemos mais uma vez o sangue sendo derramado para que o homem ele tenha a sua vergonha, o seu pecado escondido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos João Batista, ao ver Jesus caminhando em sua direção, enquanto ele estava no Rio Jordão batizando aqueles que ouviam o seu sermão e reconheciam o seu pecado. Então, de repente, ele vê Jesus vindo em sua direção, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E Jesus, para tirar o nosso pecado, ele foi oferecido em sacrifício, pendurado naquela cruz do Calvário, aonde as suas feridas faziam com que o seu sangue se derramasse, para que mais uma vez a nova aliança fosse estabelecida através do seu sangue. E é interessante que antes mesmo de Jesus ir à cruz, ele faz o estabelecimento do sinal no Novo Testamento da sua aliança com o povo, e isso é estabelecido em um jantar onde ele se reúne com os seus discípulos, e a Bíblia diz que então ele pega ali o vinho e ele diz que aquele vinho ele é agora, né, o símbolo da nova aliança que ele estabelece com eles, estabelecendo aquele vinho como sendo uma representação simbólica do seu sangue que seria derramado para que o nosso pecado fosse coberto, para que o nosso pecado fosse perdoado. E então, ele vai ainda dizer, no capítulo 6 do Evangelho de João, que aquele que não comer da sua carne, aquele que não beber do seu sangue, ou seja, participar deste símbolo da aliança, faz com que nós tenhamos vida, em Jesus. E por isso, meu querido, nós vemos aqui, mais uma vez, o Senhor demonstrando que o sangue estava sendo estabelecido como um sinal da parte de Deus para a confirmação da sua aliança. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança contigo, e a aliança de Deus é de nos dar a sua salvação. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e em nome de Jesus, continue conosco. Vai ouvindo e vai compartilhando. Abençoe alguém. Deus seja contigo, em nome de Jesus.